Gostaria de convidar, então, os participantes do próximo painel sobre o impacto do marco legal para grandes empresas. Gostaria de convidar, então, a moderadora do painel, gerente de negócios e parcerias da Fundep, Janaína Bering, por favor. Gostaria de convidar a gerente de empreendedorismo tecnológico do Senai, do CIT, a Mariana Yazbek. Obrigado, Mariana. Gostaria de convidar o diretor global de desenvolvimento de negócios da Hyperloop, o Rodrigo de Sá, por favor. Gostaria de convidar o diretor de inovação e gestão do conhecimento do Hospital Albert Einstein, José Cláudio Terra. Obrigado. E gostaria de convidar a Cristimara Garcia, especialista em inovação e recursos financeiros pela consultoria ABGI Brasil. Obrigado a todos pela participação. Obrigada a todos pela presença e pelo pronto aceite ao convite. Antes de nós iniciarmos, só queria responder a pergunta que foi feita no painel anterior. A Fundep está chamando para si o desafio de mapear as principais tecnologias e competências que estão hoje presentes nas universidades para que a gente possa levar isso numa espécie de portfólio para o mundo. Então, inicialmente com as empresas, né, as instituições que são nossas apoiadas, e depois expandindo para as outras também. Tá? Então, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Dentro do formato, então, que a gente começou, vamos passar também nesse painel, cada um falando um pouquinho sobre a sua atuação e como que, de alguma forma, a gente consegue articular essas parcerias e levar a ciência até o mercado, seja através de demandas já estabelecidas e em que nível que o marco nos ajuda nesse processo de formalização e de estruturação desses processos. Vou passar aqui para o Rodrigo, então, a gente começar. Obrigada. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Rodrigo Sal, trabalho com a Hyperloop. Rapidamente, para quem não conhece, a Hyperloop é uma empresa que está focada em entender os problemas de mobilidade, iniciando com a proposta de um novo modelo de negócios, que, na verdade, é uma cápsula. A gente coloca essa cápsula dentro de um tubo, e uma tecnologia proprietária nossa, a gente levita essa cápsula usando quase nenhuma energia, e a gente consegue atingir mais de 1.200 km por hora. E é interessante estar nesse painel, porque o principal motivo da gente conseguir, nesses últimos 4 anos, criar mais de 30 patentes, né, com um cash burn muito baixo, né, com pouco investimento, um baixo investimento, é justamente por conta das parcerias institucionais que a gente conseguiu criar nesse tempo todo. Quando a gente fala assim, nossa, Rodrigo, isso é uma tecnologia extremamente futurística, né? Isso era uma pergunta que eu mesmo me fiz quando eu conheci a empresa. E quando a empresa pensou assim, olha, a gente tem que resolver esse dilema da tecnologia, nós abrimos essas questões para o mundo inteiro. E aí professores, cientistas, universidades, centros de inovação tecnológica se ofereceram para trabalhar em conjunto conosco, num modelo completamente inovador, a forma como nós conseguimos utilizar o crowdstorming, né, atingir as pessoas e essas instituições através de cada hora trabalhada conosco, elas recebiam ações da empresa. Isso foi assim, incrível. Hoje a Harvard ela ensina o nosso modelo de negócio da Hyperloop Transportation Technologies e como que a gente conseguiu fazer isso em tão pouco tempo. E quando a gente pensa em inovação, né, a gente tem que pensar não só nas inovações com os problemas do dia a dia, né, mas também com essas disrupções que são de nível mundial, né, para impactar milhões, bilhões de pessoas. E pensar que a gente consegue resolver esses problemas utilizando modelos padrões, né, esperando que a gente vai levantar aquele tanto de investimento, depois sair contratando aquele tanto de pessoa, construindo, e depois resolver esses problemas tecnológicos é impossível, né? É muito dinheiro que vai para o ralo por isso. Então, foi interessante me chamar para esse painel, porque um dos pontos que eu tenho mais orgulho e acho mais incrível no que a nossa empresa conseguiu fazer é justamente esse trabalho com as instituições e com os ecossistemas de inovação. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Obrigada. Bom, meu nome é Mariana, eu sou gerente de empreendedorismo tecnológico do Senai, alocado no CIT, no Centro de Inovação e Tecnologia do Senai FIENG, e também sou gestora de um Fab Lab, que é o laboratório aberto do Senai. Mas, bom, primeiro eu queria agradecer o convite
a Fundep, a Janaína, a professora Alfredo, parabenizar pelo evento. Estou muito feliz de estar aqui, acho que é uma honra dividir o palco com essas pessoas e também por encontrar tantos colegas aqui no evento que são, na verdade, colegas de caminhada. Isso me traz um pouquinho do tema, porque em 2004, 2005, eu estava na Fundep, na gerência de transferência de tecnologia do antigo NRI, que foi quando saiu a primeira lei, né, que foi em 2004. Então, assim, é uma longa jornada em cima desse assunto. Acho que a professora Elva foi muito feliz de falar assim, vamos parar de discutir, porque acho que esse processo de discussão, para quem já está nessa jornada da inovação aberta, se estende já há muitos anos, né? E algumas reflexões que eu trouxe aqui sobre isso, a primeira é o seguinte: eu acho que todo mundo aqui concorda que essa legislação, de fato, ela não está antecipando nada. Muito antes, pelo contrário, eu acho que ela é resultado de diversas demandas exaustivas dos atores e do ecossistema. Então, ela vem consolidar aí um trabalho de muitos anos para uma série de atividades que já acontecem. Acho que a fala do professor Rochel foi extremamente inspiradora nessas colocações de que isso já acontece. Muita coisa que está ali, tem muita gente que se machuca, que inova, que quebra as barreiras para que aquilo acontece. E, na verdade, esse marco ele vem trazer segurança jurídica, desburocratização, os mecanismos de integração entre as instituições e vai incentivar essa pesquisa. Mas muita coisa já está acontecendo. Ele, na verdade, eu não entendo que ele cria o solo fértil só. Ele, na verdade, eu acho que ele tira as pedras de um solo que já tinha muita gente que estava plantando, independente dele estar pronto ou não, né? Falando do ponto de vista das grandes empresas, as minhas reflexões, basicamente, são... acho que, no conteúdo geral, trata-se de um marco que vem para favorecer a inovação aberta. Se eu tivesse que trazer isso para a grande empresa, é um favorecimento da inovação aberta, para a redução de custo desse processo, e não só do custo financeiro, o custo de empreender inovação aberta, de criar essa relação com as ICTs em geral, também na desburocratização do processo e de tranquilidade jurídica desse processo, né? Alguns pontos importantes dentro desse contexto que eu queria trazer primeiro, eu achei muito interessante a parte que trata do incentivo da internacionalização das ICTs. Acho que cada vez mais o Brasil está começando a olhar global, né? Nós temos, infelizmente, a gente deita em berço esplêndido quando a gente trata de mercado, e por muitos anos a gente olhou só para o próprio mercado, achando que ele era suficiente, e deixou de olhar para fora. Eu não estou falando só de mercado, importação e exportação, mas eu estou falando muito mais de internacionalização. Internacionalização para inovar, né? Uma das coisas que eu aprendi nas minhas idas a alguns polos de inovação do mundo, como foi tratado aqui o Vale do Silício, Barcelona, Nova York, foi que é muito claro que duas palavras são fundamentais. A primeira, abundância, mas abundância em todos os sentidos, abundância de colaboração, abundância de recursos, abundância de talentos, abundância de investimentos. E a segunda é visão global, você age local, mas pensando globalmente, né? Certa vez eu estava no Vale, inclusive com meu colega aqui na frente, Felipe, e a gente teve a oportunidade de conversar com um investidor lá, e que eu perguntei para ele por que ele não investia no Brasil. Ele falou assim, vocês pensam só local, vocês não pensam em produtos globais, e a gente quer investir em produtos globais. Eu tive a experiência de ser gestora de inovação da antiga Fiat Powertrain, uma multinacional, e o nosso programa rodava em toda a América Latina, e uma coisa era muito clara, considerando uma visão de uma multinacional, onde os investimentos de pesquisa e desenvolvimento geralmente estão alocados na sede, a tomada de decisão desses investimentos de pesquisa e desenvolvimento vem da sede. Relações de inovação aberta que envolvem redes globais são fundamentais para que você consiga aprovação desses recursos. Então, quando você tem aqui um marco que incentiva a internacionalização e a ação de redes globais das nossas ICTs, cooperando
com outras instituições internacionalmente, isso favorece demais que multinacionais, sejam multinacionais brasileiras ou multinacionais estrangeiras, entendam o ecossistema brasileiro como de favorecimento para o investimento do P&D. É muito importante não pensar mais localmente. Então, eu achei esse capítulo, esse ponto, de um ganho importantíssimo, que acho que semeia aí uma possibilidade de cada vez mais a gente se internacionalizar em todos os sentidos. Então, esse é um ponto que eu gostaria de trazer para a reflexão. O terceiro é a flexibilização da negociação da propriedade intelectual, que digamos, gera um conforto. Saber que essa questão passa por uma flexibilização que será discutida entre os atores no momento da parceria, caso a caso. Esse conforto é muito importante para a grande empresa. É muito recorrente você ouvir assim, de um executivo, um tomador de decisão, um acionista de uma grande empresa dizer: não, eu não vou fazer parceria com a universidade pública no Brasil porque a questão de propriedade intelectual é um problema. Agora os gestores podem virar para esse tomador de decisão e dizer: não, agora não é problema, inclusive a empresa pode ser 100% detentora da propriedade intelectual. E não estou dizendo aqui que concordo com isso, mas apenas dizendo que talvez isso flexibilize e levá-lo para a mesa de negociação e daí caminhar, né? Na minha experiência na Fiat, nós fizemos um trabalho que foi um trabalho de equipe muito importante com a FAPEMIG, junto com a professora Elza. Nós conseguimos celebrar uma cooperação entre a Fiat e a UFMG, que já se estendia em tentativas de anos, e que já havia o interesse das partes, dos pesquisadores e da empresa em cooperar. Os objetos de pesquisa já estavam definidos, mas que a cooperação não saía por questões relativas à propriedade intelectual, né? A CTIT foi fundamental nesse processo, junto com a Juliana, e a questão, no fim, foi mostrar para a empresa que a propriedade intelectual não era um ativo, né? No balanço dela, a empresa não considerava patente como ativo. Então, por que a empresa insistia em entender que deter a propriedade intelectual era tão fundamental? Porque ela não queria pagar royalty. Então, você desloca esse pensamento para... Então, a universidade pode ter 100% da propriedade intelectual e a empresa ter o uso de exclusividade daquela tecnologia no seu mercado de interesse durante 20 anos. Pronto. O acionista se sentiu extremamente confortável em investir naquilo. Isso foi um caso de insucesso, mas o mais importante, eu acho que foi um caso de sucesso de confiança, de parceria e de diálogo, do entendimento do interesse de cada uma das partes e como que isso poderia ser tratado. Então, para mim, a flexibilização das negociações e das regras de propriedade intelectual facilitam com que a grande empresa se sinta confortável em discutir a questão com a ICT. Eu acho que a simplificação e a redução dos custos dos processos de importação em máquinas e equipamentos de insumo é incrível, né? Maravilhoso. A gente sabe o quanto que isso é custoso e problemático no Brasil, os processos de comércio internacional, de comércio exterior. E o mais importante disso daqui é que nós sabemos que, infelizmente, hoje nós não conseguimos acessar no Brasil todos os equipamentos e componentes necessários hoje para se chegar ao desenvolvimento de tecnologias hoje, por exemplo, como de internet das coisas. A questão do hardware no Brasil hoje é um problema. Então, a flexibilização da legislação de importação para esses componentes é de fundamental importância. E, por último, eu queria trazer uma questão também voltada para o ecossistema, que é um painel que vai acontecer logo depois, mas eu já queria trazer agora um pouco na ótica da grande empresa, que é o favorecimento do surgimento das empresas de base tecnológica nascidas dentro da universidade. Essa possibilidade que o pesquisador empreenda, isso favorece o ecossistema, isso favorece o nascimento de novas empresas, de spin-offs, que, com certeza, são de interesse da grande empresa. E nós não podemos separar a grande empresa desse ecossistema, porque ela respira esse ecossistema e a tomada de decisão dela por investimento nesse ecossistema, no local, depende desse ecossistema frutífero. Acho que é exatamente o caso que você trouxe.
Então, eu acho que esse favorecimento do empreendedorismo dentro da universidade, da participação do professor no empreendimento, é de fundamental importância para startups com produtos inovadores e de interesse do mercado. E por que não aí sair cada vez mais spin-offs da universidade, oriundas de pesquisas, de parcerias entre grandes empresas e universidades. E, por fim, para encerrar, eu queria apenas dizer que, no fundo, todo esse favorecimento da inovação aberta, ele não vem, de fato, como eu disse no início, de nenhum código. Né? Ele não vem de nenhuma legislação. Ele vem, na verdade, de vontade, ação, colaboração e de uma palavra fundamental que o brasileiro ainda precisa de trabalhar muito, que é confiança. Confiança que cria troca e combinação de conhecimento. Né? Nas grandes corporações de alta tecnologia, esses são os dois fatores fundamentais na gestão de pessoas que faz com que essas empresas deem saltos quantitativos, confiança, no micro e no macro. Então, minha expectativa é que esse código, movimentos como esse, cada vez mais desenvolvam relações de confiança para que a gente possa colaborar e agir junto. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Cristimara, sou CEO da BGI Brasil, que é parte da BGI Group, é a antiga Inventa BGI, para quem conhece a gente já há algum tempo. Nós estamos há 12 anos aqui no Brasil e, desde o ano passado, a gente passou a fazer parte desse grupo internacional que o mote, né, o grande direcionador é acelerar a inovação. Acelerar através da busca de recursos financeiros e apoio, né, com incentivos fiscais e mecanismos de subvenção, de financiamento, para grandes empresas poderem inovar. E eu acho que eu fico muito agradecida à Jana de ter, né, não tem jeito de chamar de Janaína, né, a Jana, de ter convidado para participar desse painel com pessoas aqui também que eu me sinto bastante honrada, e poder trazer um pouco do ponto de vista das grandes empresas, que é com quem a gente tem trabalhado nesses últimos anos. Eu acho que Mariana trouxe muito bem aí a questão do favorecimento que o marco legal traz para o desenvolvimento da inovação aberta, né, dessa melhor interlocução, mas, sem dúvida, é uma mudança de cultura. Né? Não adianta a gente colocar uma lei no papel e a gente não mudar a cabeça do pesquisador e não mudar a cabeça do empresário. E eles acharem que eles estão em lados opostos da mesa. Eles têm que sentar do mesmo lado. E aí, trazendo um pouco para o meu universo aí, da parte de recursos financeiros, de incentivos, eu acho que o marco legal ele trouxe, né, se a gente pega lá o capítulo, a seção que traz sobre os efeitos para as grandes empresas, ele trouxe a questão da subvenção econômica, que já não é nenhuma novidade, que não é nenhuma inovação, mas que reforça um pouco mais esse papel do governo de trazer o dinheiro a fundo perdido, uma prática que ela se perdeu, infelizmente, nos últimos anos, seja pelo contingenciamento dos recursos do FNDCT ou pela, né, crise econômica que nós passamos. Mas, sem dúvida, como já foi mostrado em um painel anterior aqui, vários países que são, né, hoje referência, eles investiram mais, o Estado investiu mais nos processos de financiamento, de subvenção, seja de incentivos fiscais, exatamente nos momentos de crise econômica. E eu falo que, assim, infelizmente, no Brasil, a gente vive alguns caminhos ao revés. Em pleno final de 2005, quando a gente estava no auge da crise econômica, começando para as empresas, né, assim, aquele burburinho, 2015, desculpa, a lei do bem foi suspensa, né, que é a lei de incentivo fiscal. Então, aquilo foi um grande baque, um grande choque para as empresas que fazem seu planejamento de investimento, sim, com base nos incentivos fiscais, com base nos recursos financeiros que o governo traz. O professor Pedro trouxe, né, a questão dos investimentos privados no Brasil, são escassos ainda, a gente chega no máximo a 50%, enquanto França, 56%, Estados Unidos, 66%, mas se a gente olhar também a condição que hoje os incentivos fiscais são dados nesses países, é muito diferente da realidade. Por mais que a gente fale que a gente tem uma lei de incentivo fiscal que traz uma recuperação de 20% a 34%,
eu desafio em qualquer fórum empresarial a empresa que conseguiu usar 34% de recuperação fiscal na Lei do Bem. Né? Em 12 anos eu nunca vi. Então, eu falo que assim, o marco ele trouxe essa estruturação, essa regulamentação do ambiente de interação, mas eu acho que a gente também precisa trabalhar nos marcos, nas outras legislações que já existem e que estão sem uma atualização, sem uma aplicabilidade de acordo com a realidade que as empresas estão vivendo hoje. A própria Lei do Bem, a gente fez um trabalho intenso junto com a ANPEI para poder fazer algumas alterações que trouxessem a legislação em linha, né, seja com a questão da transformação digital, seja com o novo ambiente das startups. Hoje, uma empresa que quer investir numa startup, ela não tem incentivo fiscal nenhum se ela fizer investimento direto. Então, como que a gente trata isso nesse ambiente? Eu falo que é bom ter um marco legal para a gente saber que isso não morreu, que o marco de 2004 ele foi atualizado, ele está sendo transformado e atualizado, mas a gente tem que pegar essas outras legislações que existem e atualizá-las também. Acho que essa é a grande provocação que eu trago. Não adianta a gente cuidar só de um lado, a gente tem que cuidar dos outros também. A gente não pode, né, cobrir um lado e deixar o outro descoberto, porque realmente, se as empresas elas precisam ter um apoio governamental, sim, para poder investir em inovação. Inovação é investimento de risco, né? Acho que é chover no molhado falar isso, mas é investimento de risco. Ela precisa, né? Eu falo que outra grande cabeça de bacalhau do universo da inovação qual que é o ROI da inovação? Qual que é o retorno sobre o investimento de uma empresa quando ela faz um investimento numa pesquisa aplicada, num desenvolvimento experimental, numa inovação tecnológica? O incentivo fiscal, o recurso de financiamento, o recurso de subvenção, ele vem dar um certo conforto para aquela área que está querendo investir e ela é vista dentro da própria corporação dela como uma área, como simplesmente um centro de custo, que nunca vai gerar lucro para ela. Então, acho que esse é o processo nosso de mudar esse paradigma, né? De trazer essa visão que é preciso uma atualização. Não dá para a gente fazer tudo, mas a gente não pode deixar de pensar nesses outros aspectos também. Então, eu deixo a minha provocação aqui, não sendo mal agradecida com o marco legal, eu sou muito agradecida a ele, que eu acho que ele traz uma série, né, a questão da internacionalização, a possibilidade da internacionalização, ela abre um caminho que às vezes é difícil, que é ter acesso, inclusive, a recursos financeiros de outros países. O H2020 ele exige a formação de consórcios para poder ter acesso aos recursos da União Europeia, e, né, eu acredito que o marco legal pode favorecer esse acesso mais fácil, mas, efetivamente, a gente não pode deixar de pensar nas legislações que também existem e que precisam ser atualizadas. Obrigada. Bom, boa tarde. Meu nome é José Cláudio Terra, eu sou diretor de inovação do Hospital Albert Einstein de São Paulo. Queria agradecer a Fundepar pelo convite, prazer estar aqui com os colegas. E eu espero surpreendê-los um pouco com a história do Einstein. Tá? E também como é que a gente encara toda essa regulamentação que está acontecendo, que a gente está acompanhando. Eu tenho uma colega aqui que lidera o NIT do Einstein, a Denise, que está aqui. Ela, com certeza, ela sabe mais detalhes do que eu. Mas eu queria colocar um pouco de perspectiva, assim, talvez num patamar mais elevado. Acho que a primeira coisa, assim, tudo que eu tenho visto do marco, e sem entrar nos detalhes específicos, é que é quase você tirar amarras de um capitalismo que precisa acontecer. O Brasil não tem falta de capitalismo. O Brasil praticamente está deslocado do cenário mundial de inovação por falta de capitalismo, né? E a falta de senso de urgência, para mim, é quase exasperadora em vários contextos que você começa a lidar com esse assunto. Eu posso falar na área da saúde, a balança de pagamentos do Brasil na área de saúde
São bilhões e bilhões e bilhões e bilhões negativas, porque basicamente a gente presta serviço, mas utiliza 95% da tecnologia importada. Então, assim, não é uma questão de dar um pequeno passo. Você precisa dar passos gigantes, com muita velocidade, porque o mundo está numa velocidade extraordinária. Então, acho que esse é o primeiro passo. Então, toda a legislação, no final das contas, eu acho que, na verdade, do ponto de vista de uma grande empresa, de um empresário, de um empreendedor, simplesmente não ter amarras já é fantástico. E assim, eu vou talvez repetir algumas palavras que eu ouvi aqui, né? E essas coisas de, não, vamos fazer uma parceria com a universidade. Você vai lá, você vai fazer um contratinho de nada, demora 1 ano e meio. Quem tem paciência para fazer isso? Num mundo competitivo, de verdade, onde você perde participação de mercado o tempo todo, essas coisas não são realistas. São coisas que foram colocadas por... Enfim, o Brasil é um país extremamente legalista, né? Tudo é burocrático. Enfim, eu acho que, na verdade, assim, a grande questão desse marco, assim, não me impeça de fazer as coisas, não me impeça de ter algo no exterior, não me impeça de contratar alguém, não me impeça de fazer as coisas. Eu acho que, assim, mais do que o detalhe de cada artigo, é a filosofia que tem que estar por trás. Assim, a inovação, ela depende, sem dúvida, de conhecimento, de tecnologia, mas ela depende, essencialmente, de empreendedorismo, né? E o empreendedor é uma figura especial em todo esse cenário. E é importante saber isso, né? E, de fato, alguém falou aqui, o empreendedor, assim, ele não tem muita paciência. Mas como assim? Eu não posso, só posso... Se você chegar para alguém e falar, só posso trabalhar 8 horas por dia num negócio, mas quem está anotando as horas que você vai trabalhar? São coisas assim, nós temos algumas... Enfim, eu fui empreendedor por muito tempo, alguns anos eu estou como diretor do Einstein, e o que a gente notou lá, e a nossa decisão há 4 anos atrás foi, nós vamos atropelar e fazer isso daqui com uma velocidade, porque não dá para esperar, e as coisas estão acontecendo numa velocidade, na área de saúde em particular, as novas tecnologias que estão surgindo em genética, em terapia celular, em inteligência artificial por causa da saúde, que se a gente não se mover agora, com velocidade, com força, o Einstein vai ficar para trás. Tá? Então, eu vou dar alguns fatos mais concretos para vocês, para eles entenderem como é que a gente se posicionou. Nesses últimos 4 anos, nós montamos um time já que selecionou mais de 1.000, a gente fez análise de mais de 1.000 startups na área de saúde nesse período, mais de 1.000. Nós fizemos parcerias com mais de 20 startups. Quando eu falo parcerias, não é simplesmente fazer um projeto de co-desenvolvimento de tecnologia, é investimento, aporte de capital, acesso ao laboratório. E eu acho que daí, assim, a grande vantagem, eu fui da USP por boa parte da minha vida, uma instituição privada, ela vai lá e faz, porque faz sentido econômico. O que eu vejo que o Marco Legal faz, no final das contas, é tentar deixar a universidade pública mais próxima do setor privado. Então, assim, as coisas que a gente faz no Einstein são absolutamente proibitivas, por exemplo, ou têm sido para o HC, o Hospital das Clínicas. Então, assim, eu não vou dizer se a gente é melhor ou pior, mas o fato é o seguinte, são 2 instituições de respeito no estado, na cidade de São Paulo. Uma pode fazer o que quiser, basicamente, outra não pode fazer nada. Eu acho que simplesmente falar isso responde tudo, na verdade. A gente pode contratar, a gente pode demitir, a gente pode fazer o que... Enfim, e uma não pode fazer nada. E mais ainda, nesse contato que a gente tem com as instituições públicas, na verdade, tem aquele famoso, o herói, que assina com o seu CPF. Não, eu acho super importante dele, vai lá e faz. Ele faz, divide a propriedade intelectual com a gente. E tem aquele que joga na defesa. Não, eu não posso, eu não assino. Porque, na verdade, assim, se você, e eu já ouvi, eu nunca fui, eu respeito imensamente as pessoas do setor público que assumem riscos pessoais. Porque, na verdade, é interessante, quando você está no setor público e você assina uma coisa, você assina com o teu CPF. A verdade é essa. Então, assim, as pessoas morrem de medo, literalmente, acho que a gente tem que falar isso,
de fazer uma parceria, de desenvolver um negócio, de assinar um contrato. E o que elas fazem? Quando elas morrem de medo, elas se cercam de milhões de protocolos, jogam para o jurídico da universidade, enfim, para que as coisas não aconteçam. E daí, enfim, acho que você é advogado, não é? Não? Não, o jurídico não permitiu. Eu me lembro de você. O jurídico não permitiu, o famoso jurídico não deixou. E daí tem aqueles outros que falam assim, não, a gente dá um jeito, convence o jurídico para fazer alguma coisa. Então, assim, essa insegurança que depende de algumas pessoas que tomam assim, não, vamos fazer acontecer, e outras que não vão, na verdade, não deveria existir isso. Porque, na verdade, a gente tem toda uma estrutura que pensa assim, as pessoas, eu acho que assim, tem uma questão de filosofia e de visão da pessoa. Se eu não colocar todos esses cercos, as pessoas vão fraudar o Estado. Que é dinheiro público, e as pessoas estão lá, então eu vou botar um monte de cercos para que as pessoas não fraudem o Estado. Porque se ele trabalhar 15 horas por semana, ele vai estar fraudando o Estado. E tem uma outra visão de mundo que fala o seguinte, gente, eu confio nas pessoas, as pessoas são responsáveis, se alguém é um professor acadêmico, professor titular, a vida dele é a vida daquele. Eu vou apostar nas pessoas, vou apostar no empreendedorismo, na capacidade de realização. Então, assim, de fato, assim, eu tenho possibilidade de internacionalização, a possibilidade de dividir propriedade intelectual, de firmar acordos com startups, de investir em startups. São coisas que são absolutamente óbvias se você é dono de uma empresa e quer que o seu negócio vá para frente. Porque eu acho que inovar hoje, não inovar é o maior risco empresarial que existe hoje. Todo mundo fala que inovar tem risco. Eu digo mais, não inovar significa você desaparecer lentamente. Quantas histórias de gigantes mundiais ou brasileiras, de empresas que sumiram porque não inovaram? E digo mais ainda, a questão do dinheiro, o pessoal coloca muita foco na questão do dinheiro. Eu acho que o dinheiro, na verdade, ele é... Alguém vai me matar aqui, vai me fuzilar aqui, eu acho que ele é pouco importante de uma certa maneira. Porque o que acontece? Quando você pega uma grande empresa, eu posso pensar nas grandes empresas brasileiras, vocês já viram o orçamento de CAPEX de uma grande empresa? É 500, 600, 700, 800, 2 bilhões por ano. Vamos imaginar que seja 2 bilhões por ano. Ou do governo do Estado, quando você vai construir uma estrada, uma obra que vai custar 2 bilhões. Vamos usar 1 bilhão, que é mais fácil fazer a conta. E essa é uma obra que vai durar 5 anos. Vocês conhecem aportes desse tamanho? Agora, imagine que você errou 5% na sua estimativa, que é a coisa mais comum em projetos de CAPEX, de investimento. Você perdeu 50 milhões. Mais ainda, você investiu durante anos e anos numa infraestrutura, em prédio, parede, máquinas, e o mercado mudou, e aquela demanda não existe mais. Então, as empresas estão cheias de riscos. Absolutamente cheias de riscos. Empreender, ser dono de empresa, é viver com o risco o tempo todo. E, então, existe, e daí fala assim, não, mas na tecnologia existe um risco. E se o protótipo não der certo? E se o mercado não atender? Mas, na verdade, o risco é permanente de todas as atividades empresariais. E, de uma certa maneira, a inovação tem essa alcunha de atividade de risco. Mas, na verdade, é ela que garante que você vai ser competitivo. E boa parte do que se faz numa empresa tem risco embutido. Então, assim, eu acho que é tudo muito interessante, todos os incentivos, fundo perdido, quem não gosta de fundo perdido, desembolso, assim, mas o que você quer é liberdade para atuar, liberdade para fazer parcerias, liberdade para fazer acordos internacionais, liberdade para importar tecnologia. Enfim, eu acho que essa questão fundamental para mim do marco. Me parece, pelas entrelinhas de tudo que eu estou lendo ali, que quem
ou as pessoas que lideraram a escrita disso daqui, entenderam parte do mundo que a gente vive hoje. Ele é complexo, difícil, empresas gigantescas entram em falência, a tecnologia, como foi falado aqui, é mundial. Eu posso até dar um pequeno exemplo hoje. Dessas várias startups que a gente investiu, que a gente montou o ambiente, várias delas já estão se internacionalizando. Vocês têm acompanhado isso? Tem acontecendo isso numa velocidade incrível. Mas sabe o que mais que está acontecendo? E daí assusta as pessoas? A gente acompanha no setor de saúde várias startups internacionais que foram fundadas há 3, 2, 4 anos atrás, já estão aqui no Brasil atuando. Então, elas se globalizam com uma velocidade gigantesca. E não entender como é que esse mundo sem fronteiras, onde a tecnologia ela não respeita fronteiras. Ela não quer, e ela vai para onde o mercado e o ambiente é mais propício para a geração de riqueza, emprego, trabalho, produtividade. Então, assim, eu só posso parabenizar o Marco. Não sou um advogado, não sou um jurista para entender todos os detalhes específicos, mas parece que ele é no bom sentido de, eu gosto de uma expressão, unleash the power, né? Unleash the power of brain power. É isso que a gente precisa. Muito obrigado. Obrigada a todos pelos comentários. Eu tenho algumas questões aqui que queria trazer para a gente poder discutir. Em que medida que o marco legal ele abre espaço para que essas grandes empresas tenham seus processos de inovação acelerados? Como que ele estabelece os formatos para que essas parcerias se estabeleçam? Se quiserem começar respondendo, fiquem à vontade. Vou só dar uma continuidade. Então, assim, respondendo isso diretamente, a coisa mais difícil que tem para a gente, é verdade, é fazer parceria com o Instituto de Pesquisa. É um horror. Eu espero que isso daí mude, porque não dá tempo de esperar todo esse processo. Eu acho que, assim, as pessoas ficarem com menos medo dentro das universidades, Instituto de Pesquisa, já é um grande avanço. Bom, eu tenho uma visão um pouco mais positiva do que o meu colega ali. Eu acho que o marco legal, principalmente na visão de uma empresa grande, ele é muito importante para o país. Demonstra que está caminhando, né? Porque eu acho que tem aquela questão de a gente espera tudo estar perfeito para começar a fazer, ou a gente começa a fazer buscando que chegue num lugar melhor, né? E acho que as grandes empresas têm muito desse papel, tem muito dessa responsabilidade de empurrar isso, né? Eu acho que eu não tenho um lugar no mundo, independente de que seja uma economia muito melhor do que o Brasil, que a gente possa falar que lá funciona tudo perfeito, né? Muito pelo contrário. A gente tem país aí, por exemplo, que está muito melhor financeiramente do que o Brasil. As empresas abrem muito mais fáceis, têm muito mais acesso a tudo, mas tem problema que, se você abrir o seu centro de pesquisa lá, no outro dia tem uma cópia exata do seu lado. Isso, ao meu ver, é muito pior. Então, assim, eu acho que é um passo, né? Eu acho que isso facilita no sentido de... É uma mensagem para as empresas para não deixar de tentar, né, de buscar essa parceria. E olha que eu estou falando de uma empresa, né, como a Hyperloop, que nós estamos falando de uma tecnologia que, regulamentação, a gente não precisa nem de comentar, né? Nós não somos um avião, não é trem, não é barco, não é carro. Se a gente fosse pensar poxa, como é que nós vamos fazer parceria com essas empresas? Boa sorte. Aí acho que a primeira coisa que a gente já ia deixar de lado, sentar e reclamar, né? Muito pelo contrário. Hoje a gente está fazendo parceria com centros mundiais de tecnologia que antes eles nunca nem imaginaram, em mais de 70 anos, em modificar a forma deles de trabalho. E modificar como que a gente, como eu expliquei para vocês, um dos nossos modelos de negócio a gente propõe ações na empresa em troca de fases de ciclo da tecnologia. Então, até a gente ter o primeiro Hyperloop funcionando comercial, a gente tem uma série de tecnologias e etapas que a gente tem que utilizar ações, em vez de fazer investimento financeiro. Que aí todos nós estamos correndo esse risco, não correndo esse risco, né? Todos nós estamos dispostos a fazer com que isso funcione, é diferente a visão.
Então, assim, hoje a gente tem centros que, né, centenários aí que falavam, não, isso aqui, sinceramente, a gente nunca faria dessa forma, não faz o menor sentido. Mas por conta da visão e por conta da ambição e da vontade de fazer funcionar e de mostrar o impacto daquilo para o ecossistema, aí sim a gente vê as pessoas tentando, não, mas vamos tentar dessa forma, mas e assim, e assado, vamos analisar desse jeito. Eu acho que as empresas têm que ter essa responsabilidade, né, de fazer essa mudança. Eu acho que isso é muito importante a gente ter essa visão, porque é muito fácil reclamar, é muito fácil falar que não funciona, e é muito difícil, realmente, e é doloso para as empresas, concordo muito com umas explanações aqui, é muito difícil, é complicado, é penoso, gasta muita energia, muito estresse, para conseguir esses pequenos passos, assim, né? Mas eu acho que vale muito a pena e acho que cada um de nós tem que pensar nessa responsabilidade. Mais algum comentário? Eu colocaria apenas essa questão que acho que já foi dita, da questão da segurança jurídica. Eu gostei muito da sua colocação sobre liberdade. O meu único ponto é que, para mim, uma grande empresa no Brasil, pelo menos da minha experiência, é muito complicado, principalmente para a indústria, ela pensar em inovação aqui e não olhar para dentro da universidade pública. Porque a gente sabe da qualidade das pesquisas que tem aqui dentro. Então, eu acho que essa questão da liberdade e da desburocratização do processo, eu acho que aí sim você tem uma vantagem desse processo de aceleração, de ajudar os processos de aceleração da indústria. Está muito atrelada à próxima pergunta, que é, apesar de todos esses percalços, qual que seria o interesse, então, da grande empresa em fazer uma parceria com essas ICTs? Em que nível que o marco poderia desburocratizar e potencializar esse tipo de relação, no momento em que a gente já sabe que tem todas essas dificuldades, mas passando por elas para poder alavancar essas parcerias? Eu acho que eu gosto de adrenalina, né? Eu nunca consegui pensar inovação dentro da empresa, de uma indústria, sem pensar em parceria com a universidade. Acho atualmente super importante você pensar parceria também com as startups, mas, assim, para mim, a universidade é fundamental. Eu acho que é de uma riqueza. Se você vê pelos números, no ranking, a posição do Brasil hoje em número de publicações científicas, se não me engano, 13º, não sei se eu estou certa, deve estar por aí, você vê a riqueza do conteúdo, né? E eu tenho certeza que é de uma riqueza enorme, e você tem aí diversos casos de empresas hoje no Brasil que conseguiram dar saltos importantíssimos nessa parceria. Então, eu acho que eu não tenho nem grandes fundamentos de como dizer. Eu acho que eu puxaria pelos exemplos, e os exemplos internacionais mesmo, né? Se for pegar as grandes empresas hoje no mundo, elas sempre olharam para dentro das universidades. Por que eu não vou olhar aqui para dentro, né? Eu tenho certeza da qualidade hoje das nossas universidades no Brasil e dos níveis dos nossos pesquisadores. Eu concordo com a Mariana e acho que, assim, a gente que tem uma longa caminhada aí, terra, Mariana, eu já conheço de vários anos aqui, né, nessa caminhada nossa, eu acho que a gente tem uma possibilidade de voltar a enxergar com bons olhos a questão das parcerias com universidades, porque as grandes empresas, elas acabaram se voltando para eu brinco que, né, que entrou um novo ente aí, que são as startups e tudo, e a gente tem que voltar realmente pela qualidade do conhecimento, da produção científica que a gente tem no Brasil. Eu acho que, concordo com o Terra, que traz uma liberdade para que isso aconteça, traz um nível de... eu acho que essa liberdade, ela traz a responsabilidade também para a universidade pública, para as ICTs públicas, que elas têm também buscar esse nível de disposição de risco, de empreendedorismo, né? Não tem que ser só o empreendedor do lado privado, tem que ser o empreendedor também do lado público, né? Como diria Mariana Mazzucato, mas você trazer essa responsabilidade também, que não adianta só um lado querer fazer. Se a universidade, se os pesquisadores quiserem continuar nas suas bancadas fazendo pesquisa, a gente não vai conseguir chegar, né, no propósito que o marco legal traz, ou que, né, de evolução mesmo do país. Mais do que uma legislação, a gente tem que pensar no bem final que a gente se propõe com isso. Legal. Eu acho que o ano passado eu estive no MIT, fazendo umas visitas,
E estava conversando com um pessoal lá que estava montando um fundo, né? Um fundo de investimento, liderado pelos próprios alunos do MIT. E esse fundo, parte da discussão, eles estavam montando uma incubadora lá dentro também, umas coisas assim. Assim, parte disso daqui porque a gente não consegue gerar emprego para tanta gente que a gente forma aqui dentro. Então, assim, e o Brasil tem um problema equivalente. Se há 30 anos atrás faltava doutores aqui no Brasil, não estou falando que sempre pode ter mais doutores, mais pesquisadores, né? A realidade muda, e muitas vezes as legislações e as estratégias mudam porque a realidade é muito forte. E uma delas é que não aquela vida que era tranquilo, que você ia lá fazer graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, e você naturalmente ia virar um professor de uma universidade, ia ter tua vida ali tranquila, vivendo de bolsas, FAPESP, CAPES. Essa vida acabou para a maior parte da população, da população científica. Então, tem muita gente nas universidades hoje que não tem emprego. Lá no Einstein a gente tem um monte de pós-doc que não vai virar pesquisador contratado do Einstein. O que você faz com esse pessoal que você formou? O que você faz com essa massa crítica? Eu concordo, a gente, 30 anos atrás, a pesquisa científica do Brasil mudou muito. Só que o pesquisador e uma parte deles ainda estão com a visão que é aquele mundo, e aquele mundo acabou, para a maior parte. Então, assim, legislações desse tipo que permitem um maior grau de liberdade, que permitem que pessoas criem tecnologias, ou licenciem tecnologias, ou façam acordo com grandes empresas. Assim, eu vou usar de novo a questão da liberdade, e a liberdade com responsabilidade para criar emprego, tecnologia, empresa, gerar empregos e pagar imposto, gerar o ciclo que reinveste nas universidades, porque a gente precisa de imposto para sustentar as universidades, né? Isso é fundamental. É fundamental. Hoje, eu me formei na década de 80, eu não me lembro de uma pessoa, sei lá, talvez, era um cara meio estranho que abriu uma empresa. Era provavelmente o cara que não conseguiu emprego numa Unilever, o cara que não conseguiu emprego numa Shell. Abriu uma empresa e provavelmente não passou em nenhum concurso. Mudou completamente isso. Você vai na engenharia da Poli hoje, 1/3 dos alunos querem abrir uma empresa. 1/3 e querem fazer isso com conhecimento adquirido na universidade, que de fato o conhecimento na universidade brasileira é de classe mundial. Isso é absolutamente verdade. Só que, de novo, você tem que dar o poder desse conhecimento ser transformado em tecnologia, tecnologia ser transformada em empresa, empresa gerar riqueza, gerar emprego, e esse é o círculo virtuoso do capitalismo, né? Então, eu acho que a gente, com esse choque, eu acho que esse novo marco, ele aprofunda o capitalismo, ele aprofunda a atualização nacional em termos de entender o que está acontecendo no mundo. Porque se a gente não se mexer, outros vão entrar aqui no nosso mercado. Enfim, olhem o que aconteceu com a China nos últimos 25 anos. É extraordinário. O que eles tiveram? Eles tiveram um choque de capitalismo. Dependente da questão democrática, o capitalismo lá é quase selvagem. Não estou nem falando para a gente ir copiando tudo de modelo chinês. Mas olha o que fez na China em 25 anos. Então, às vezes uma mudança desse tipo tem um poder de transformação do país. E a gente precisa transformar o país. A questão aqui não é de ontem, ou fazer tranquilamente. Nós temos uma questão urgente de investir em tecnologia, empreendedorismo, empresas globais. Tem muito talento nas universidades, mas a gente precisa que eles trabalhem com as empresas, que os pesquisadores que são de ponta trabalhem junto com a gente. Eu sou um otimista por ser empreendedor, e eu acho que esse choque de liberalismo do novo marco, ele veio para agregar, e espero que as empresas enxerguem isso daqui. Nós, no Einstein, estamos enxergando de forma muito positiva. Eu quero agradecer a todos. Tem outras perguntas aqui, a gente vai responder pelo site, mas nosso tempo terminou. Acho que o mais importante é que todos os players dessa grande rede de inovação estão abertos para que esse tipo de negociação aconteça. Então, vamos juntos, que, né, juntos nós somos mais fortes. É isso? Obrigada a todos.